Oi, gente, muito legal estar aqui hoje para falar desse filme tão revolucionário, né, no sentido da indústria também, né? Um filme que está fazendo 50 anos, né? Foi lançado em 1975 e, como todos sabemos, a, mudou a indústria, né, do cinema para muitas pessoas acham que para pior, mas foi uma mudança meio inevitável, né? Se vocês têm esse livro aqui que eu recomendo bastante, né? Peter Biskind, Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood, Easy Riders, Raging Bulls. Tem um capítulo bem legal sobre Tubarão, né? Eu recomendo bastante. E, o Peter Biskind conta a história da nova Hollywood e ele fala como esse filme mudou, né? Como ele foi uma mudança de paradigma aí digamos, na estrutura dos lançamentos dos filmes, né? O Biskind conta nesse livro, e eu recomendo também para quem lê em inglês, um livro que eu reli agora, chama The Jaws Log, Log, né? Tipo o arquivo do Jaws, que foi escrito pelo Carl Gottlieb, que foi o primeiro roteirista do filme, né? O filme teve um monte de gente acabou escrevendo, a gente pode falar sobre isso, né? Acabou escrevendo o Tubarão, né? Mas o Gottlieb, ele fez como se fosse um diário de filmagem do Tubarão. E é muito legal. Um livro super curto, tem menos de 200 páginas. Tem no Kindle aí, se quem lê em inglês vale a pena comprar, chama da Jaws Log, e é muito legal porque ele conta o passo a passo da filmagem, e a gente tem claro, o Gottlieb terminou de escrever antes do filme ser lançado quase, então ele não tem muita coisa sobre o lançamento do Tubarão, mas o livro do Biskind fala bastante sobre isso, né? E por que que o Tubarão mudou, o que que o Tubarão mudou na indústria, né? Ele foi possivelmente o primeiro filme cujo lançamento foi pensado numa quantidade de salas gigantesca, né? O primeiro filme que, digamos, monopolizou as salas. Ele nem monopolizou. O lançamento dele, segundo o Peter Biskind, teve 410 salas nos Estados Unidos, que não era muito, né? Hoje a gente tem lançamentos com milhares de salas, né? Todo mundo sabe, aí você vai num shopping quando tem um filme aí da Marvel e tal, você não consegue ver mais nada, porque todas as salas estão tomadas pelo mesmo filme. Na época, 50 anos atrás, isso não acontecia, né? O Peter Biskind fala, que é muito interessante, que quanto pior o filme, olha que loucura, quanto pior o filme, quanto menos o estúdio acreditava no filme, em mais salas ele era lançado. Por quê? Porque naquela época o boca a boca era muito importante para um filme, né? O boca a boca e as críticas. Então a ideia dos estúdios era: nossa, eu tenho um filme terrível, eu tenho um abacaxi aqui na mão, vou lançar num monte de salas, para um monte de gente ver no primeiro final de semana, devido à propaganda, né? Publicidade do filme, e o boca a boca. Obviamente vai ser ruim, todo mundo vai falar mal do filme, mas vamos tentar fazer com que ele seja lançado rapidamente, fature bastante no primeiro final de semana para ninguém saber que ele é tão ruim assim, né? Com o Tubarão foi o oposto, né? As sessões que eles fizeram de prévias do Tubarão foram excepcionais, excepcionais assim num nível nunca tinha sido visto assim a atenção que as pessoas deram ao filme e tal. Então, o estúdio confiava que o filme seria um grande sucesso e lançou em mais de 400 salas. Hoje, de novo, 400 salas não é nada, mas naquela época era uma coisa muito grande, né? Como é que era feito o lançamento de filmes naquela época? Qualquer filme era feito num número limitado de salas e os filmes iam ganhando tração semana a semana de acordo com as críticas positivas, o boca a boca e tal. E o Tubarão, segundo o Peter Biskind, né, foi um sucesso tão grande que ele meio que obliterou assim resultados de bilheteria de outros filmes muito famosos do período, né? O Biskind cita, por exemplo, não me lembro exatamente dos números, mas o Poderoso Chefão fez na primeira semana, nos primeiros 10 dias, algo em torno de 80 milhões de dólares. Mesma coisa que o Exorcista, né? O Poderoso Chefão 72, Exorcista 73. Todos ali na casa dos 80 milhões de dólares. O Tubarão fez 129 no mesmo período. Então, assim, foi mais de 50% a mais que esses dois filmes, quase os dois filmes somados, né?
Então, assim, depois do Tubarão, os estúdios começaram a pensar nesses mega lançamentos em milhares, centenas, milhares de salas ao mesmo tempo, né? Antes do Tubarão, isso não era uma realidade do mercado americano. E o Tubarão foi um filme marcante também, porque ele é meio que um- uma, uma pedra ali, uma pá de cal, né? A pá de cal na Nova Hollywood seria depois, né? Com o Portal do Paraíso, do Michael Cimino e tal. Mas o Tubarão, ele dá uma freada muito forte na Nova Hollywood, né? Porque desde 67 ali, com Bonnie and Clyde, né? Logo depois o Sem Destino, o Easy Rider e tal, a gente teve em Hollywood uma era de ouro do cinema americano, né? Uma era em que os diretores, os criadores, os autores eram os reis, podiam fazer o que quisesse, né? O Coppola podia fez o Poderoso Chefão, depois ganhou carta branca para fazer o Poderoso Chefão 2. No intervalo ele fez A Conversação, né? Quer dizer, os caras tinham realmente uma credibilidade muito grande, a possibilidade de fazer os filmes que eles queriam. Só que eram filmes muito soturnos, todos, né? Eu acho que não tem um filme alegre da Nova Hollywood, nenhum. A Nova Hollywood não tem nenhum filme, nem as comédias do Hal Ashby são alegres, elas são pesadas, né? Elas são ácidas, elas são de um humor sombrio, assim. Então isso também começou depois de 5 ou 6 anos desses filmes, Taxi Driver, né? Todos os filmes pesados e tal, os filmes do De Palma, os filmes do Bogdanovich e tal. É, os Estados Unidos estavam rolando uma guinada numa direção um pouco mais conservadora, né, que viria com toda a força ali no governo Reagan, né? E quando a gente pega o cinema, é muito engraçado a gente ver Tubarão em 75, Guerra nas Estrelas em 77, quer dizer, os filmes vão ficando cada vez mais sessão da tarde, né? E por isso eu não tô criticando os filmes, estou só falando que o tema deles, o estilo deles vai ficando cada vez mais popular, vai ficando um tema menos político, menos contracultural, né? E mais diversão mesmo, mais filmes pipoca, até chegar ali no final dos anos 70 com o domínio todo desse cinema ultra comercial, desses blockbusters, né? Que aí depois tem ET, depois tem o Império Contra-Ataca e tal, e aí realmente a nova Hollywood meio que vai pro saco, né? Na virada dos 70 para os 80, esses diretores todos perdem a liberdade criativa, o Coppola está numa pior, tentando fazer o Apocalipse Now, o Scorsese está afundado na cocaína, muito mal, quase morre, né? O De Palma está numa fase terrível também de criatividade, e quem floresce realmente são chamados nerds, né? O George Lucas, o Spielberg, e logo depois digamos, os filhotes deles, né? Robert Zemeckis, Ron Howard, essa galera que vem na esteira do Spielberg e do George Lucas, né? John Landis, esse pessoal talentoso pra caramba também, mas que fazia um cinema muito diferente da galera da nova Hollywood. Eu vou falar um pouco sobre a produção do Tubarão para a gente poder começar o nosso debate aqui, né? É muito engraçado a gente pensar no Tubarão hoje como um grande clássico do cinema, e realmente é, porque na época ninguém acreditava no filme, ninguém mesmo, assim, nem o Spielberg, né? O Spielberg estava assim, quando termina o livro, o filme, no livro do Gottlieb ele conta, o Spielberg estava tendo ataques de pânico, assim, ele estava querendo ir embora, porque a filmagem foi um absoluto pesadelo, né? A gente não tem ideia dos problemas técnicos que rolaram nesse filme, né? Só para explicar um pouco, o, os produtores desse filme, o Brown e o Zanuck, eles compraram os direitos do livro antes do livro ser publicado, né? O Peter Benchley, o autor, ele escreveu o livro, as pessoas estavam falando do livro, né? E tem em Hollywood essa coisa de compras antecipadas, né? De propriedade intelectual, que eles chamam. Então as editoras vão para os estúdios também e falam: olha, tem o livro novo de fulano que é sobre isso, sobre aquilo e tal. E os estúdios muitas vezes fazem leilão desses produtos, né, desses livros e tal. E o Zanuck e o Brown compraram
o livro do Benchley antes, eu posso estar enganado, mas eu acho que eles compraram antes do livro ser publicado. Não, que foi antes de ser publicado, tenho certeza. Antes dele terminar o livro, só na ideia, né, do um filme, um livro passado assim numa cidade costeira, de férias e tal, uma cidade que é atacada por esse tubarão. Então eles compraram sem imaginar, eles não eram cineastas, eles eram produtores, mas sem imaginar as dificuldades técnicas que transpor esse livro para a tela implicaria, né? Quando o Spielberg é chamado para o projeto, ele é um cara conhecido assim, é um cara respeitado, mas ele não tem nenhum hit, nenhum sucesso ainda, né? O primeiro filme dele, Louca Escapada, que é muito divertido e tal, recebeu boas críticas, mas o filme não foi bem de bilheteria, né? Ele tinha feito um filme para televisão, O Encurralado, que era tão legal e tal, que acabaram passando no cinema, mas ele não era um diretor classe A que todo mundo confiava e tal. Mas o Spielberg é chamado para fazer o filme, é contratado, e ele toma uma decisão desde o início que essa decisão do Spielberg, criativamente genial, muito boa, mas ela vai implicar numa dificuldade tremenda para fazer o filme, que é o seguinte: ele não queria fazer, como todos os outros filmes de monstro antes de Tubarão, fazer um filme feito de cenas de reação. Tá? Por que que eu chamo de cenas de reação? Como eram feitos filmes de monstro e filmes de, sei lá, se fosse um polvo, ou fosse uma baleia e tal, antes do Tubarão? Eles filmavam os bichos verdadeiros, né? Ou maquetes, ou bonecos e tal, e depois cortavam para a reação dos personagens, né? Então você não precisava nunca ter o animal, digamos, o monstro e o personagem na mesma cena. E o Spielberg, desde o início, ele falou que todas as cenas de bicho, de animal, de ataques e tal, você tinha que ver a vítima também, né? Para você ter um para a cena ser realista, né? Ele não queria fazer um filme como se fazia nos anos 30, 40, aqueles filmes que tem lá o polvo, né? 20 mil léguas submarinas e tal, e depois corta para a reação das pessoas, todo mundo assustado e tal. Não, tinha que ser na mesma cena. Então, assim, eles filmaram muitas cenas de tubarões reais, né, com um time de segunda unidade que viajou o mundo fazendo cenas e tal, mas eram cenas só para inserts nas imagens que o Spielberg queria. Ele queria ter um tubarão em tamanho natural que nadasse, que se movimentasse e que pudesse ser filmado, né? Hoje, beleza, né? A gente dá um jeito. Em 74, simplesmente não existia isso, né? O Carl Gottlieb, o roteirista do filme, conta que nenhum filme na história do cinema tinha feito um tubarão desse jeito, tinha feito uma réplica de um tubarão. Isso simplesmente não existia. Eles conseguiram achar um técnico em efeitos especiais que tinha feito o polvo de 20 mil léguas submarinas. Era o mais próximo que eles tinham de um tubarão. Era o polvo do 20 mil léguas submarinas e o cara estava aposentado há 14 anos, segundo Gottlieb. Ele já tinha se aposentado. Então, assim, quando eles começam a pensar na logística de fazer esse filme, é que eles caem a ficha do pesadelo logístico que é. Por quê? Eles iam estar filmando dentro da água, né? Porque não é um filme feito em tanque, né? Hoje em dia, não sei se vocês viram aí o documentário do Batomushi, né? Tem várias cenas replicando o acidente e tal. As cenas marítimas, todas filmadas em tanque. Hoje em dia você tem tanques gigantescos, né? Inclusive esses tanques têm fundos de LED e tal, que você projeta o fundo que você quiser e tal. Em 74, quando eles filmaram, não tinha nada disso, né? Até tinha tanque, mas eles não conseguiam fazer a coisa de uma maneira realista, né? Então tinha tudo que ser filmado realmente dentro da água, né? E assim, para qualquer um que já entrou num barco, né, que já andou num barco, num mar meio agitado, é um lugar impossível para você filmar, né? O balanço da onda, o vento, é um pesadelo para fazer som direto por causa do vento, então o filme tem que ser praticamente todo dublado depois. Tem uma coisa que é incrível, por exemplo, a gente não se liga nisso, mas
Para a câmera estar parada, ou pelo menos relativamente parada, né, estável, ela tem que estar numa balsa gigante, né, uma balsa super estável. E como é que você deixa uma balsa super estável no meio do mar, né, com âncoras? Às vezes você está em lugares com 80 metros de profundidade, né? Você não pode botar uma âncora, você tem que botar 5 ou 6 âncoras para a balsa ficar na mesma posição, porque se ela começar a virar em relação ao tubarão ou aos atores, vai estragar toda a cena. Eles estavam filmando, atrasou tanto a filmagem que eles chegaram a filmar numa época de verão nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, eles tinham que parar a filmagem literalmente por horas, enquanto passava um navio no horizonte, um veleiro no horizonte, porque a câmera tinha que estar posicionada num certo local, de um certo ângulo em relação ao sol. E você tinha um barco no horizonte e eles não tinham como tirar o barco de lá, eles tinham que esperar o barco sair da linha da câmera para filmar. Ou seja, cenas assim de poucos segundos demoravam literalmente semanas para fazer, né? A ponto do o Gottlieb fala nesse livro, é muito engraçado o livro. Ele fala que o desespero do Roy Scheider, dos atores e tal, era um desespero real na filmagem. Era um desespero real, que as pessoas estavam ficando literalmente loucas. O Roy Scheider teve um surto durante a filmagem, alguns surtos, né? O Richard Dreyfuss, assim, queria ir embora. Na quinta semana de filmagem, o cara falou, não aguento mais, quero ir embora daqui, né? Foi uma coisa assim, e com isso, os atrasos foram se acumulando, né? A produção foi ficando cada vez mais cara, né? E termina, eu vou voltar depois contar algumas histórias muito engraçadas da filmagem, mas termina com o Spielberg fazendo um corte do filme com várias cenas do tubarão e que ficou tão ridículo que ele achou que o filme que ele não ia conseguir entregar o filme, chegou nesse nível dele imaginar que o filme não seria terminado. Imaginem só uma produção dessa. E o filme foi meio salvo por um grupo ali do qual faziam parte o Spielberg, faziam parte a montadora, a tal da Verna Fields, que parece que era uma mulher genial, assim, né? Quando eles tomam a decisão de adiar a entrada do tubarão até o último ato do filme, né? Então você praticamente não vê o tubarão até bem o final, né? E aí some-se a isso a trilha sonora, né, maravilhosa do John Williams, com aquele teminha e tal, e eles fazem um filme mais, digamos, de suspense, meio de terror, né? Em que você não vê o monstro realmente até o final. E eles guardam as cenas finais, assim, onde o tubarão aparece, mas no roteiro original e no primeiro corte do filme, o tubarão aparecia bem antes, né? E o Spielberg mostrou o filme para várias pessoas e tal, e falou que o filme era um fiasco, assim, porque as pessoas gargalhavam quando o tubarão aparecia. Só para vocês terem uma ideia, eles tinham 3 maquetes do tubarão em tamanho natural. Uma que era o tubarão inteiro, uma cortada ao meio só do lado direito e outra cortada ao meio do lado esquerdo, para eles poderem fazer as cenas do tubarão nadando assim e nadando assim. Mas, mas assim, eles não sabiam nem na época que material usar, né? Era um plástico, era feito do que o tubarão, né? Então assim, foi tudo testado na hora, foi tudo testado in loco, porque os malucos dos produtores acharam, não, beleza, a gente tem grana, a gente vai construir um tubarão e não era assim, né? E eu acho que a genialidade do filme tá na concisão dele, né? Na sugestão que o Spielberg consegue imprimir ao filme, né? Muitas vezes você não vê o tubarão, mas aquele teminha do John Williams, você ouve aquela coisa, você imediatamente percebe que tem alguma coisa ali, né? E nas atuações incríveis do elenco, né? Realmente o elenco é fantástico, né? Não eram para ser aqueles atores, né? O ator que fez o Robert Shaw, né? Que faz o caçador de tubarões, o veterano e tal. E a primeira opção foi o Sterling Hayden, né? O Sterling Hayden tinha trabalhado em Doutor Fantástico, do Kubrick, é um mega ator. Vocês viram, não sei se vocês viram o Sterling Hayden é o cara
que um dos dois que o Michael Corleone mata naquela cena do restaurante. Ele mata dois caras. Ele mata o Solozzo, que é o mafioso italiano, e ele mata o Sterling Hayden, que é um capitão McCluskey, que é um capitão um policial irlandês, né? O Sterling Hayden era navegador. O Sterling Hayden tem um livro dele aqui, que é um livro maravilhoso, que é sobre uma autobiografia do Sterling Hayden, que depois eu posso até indicar para quem lê inglês, que é maravilhosa, porque o Sterling Hayden, só tergiversando aqui um pouco, ele era um cara bem louco, assim, bem antissistema. Ele, no auge da fama dele, depois de ter trabalhado com Kubrick, trabalhando um monte de filme foda, ele se separa da mulher, a mulher não deixa, não quer deixar ele com a guarda dos filhos, ele sequestra os filhos, põe eles num navio e vai dar uma volta ao mundo, tipo, no navio dele. É louca a história do Sterling Hayden, né? Então ele queria muito fazer o filme, mas ele tinha algum problema de impostos que ele estava devendo, até por causa dessa vida louca dele. E o Robert Shaw foi chamado 2 dias antes de começar a filmagem. O Roy Scheider, acho que foi o cara que estava no elenco desde o início, mas o nosso amigo Richard Dreyfuss, né, que faz o jovem ali, ele não queria fazer o filme de jeito nenhum. E aí ele foi convencido a fazer o filme em cima da hora, também aceitou ali no 45 do segundo tempo. Então não teve grandes ensaios, muito do filme foi improvisado, né? A gente pode falar da, da famosa cena, né, que o Robert Shaw está contando como foi o naufrágio do Indianápolis, né, aquele navio de guerra americano que ele conta que eu estava no Indianápolis e afundamos e fomos, a boa parte da tripulação foi comida por tubarões e tal, que é a cena mais, uma das cenas mais famosas do filme, né? Esse filme aí é tipo o final da Copa do Mundo de 50. Todo mundo disse que estava lá, essa cena. Todo mundo fez essa cena. O John Milius fala que foi ele que escreveu. O, essa cena tem uns 17 autores, né? Segundo o Gottlieb, quem escreveu essa cena, na verdade, quem deu realmente as maiores contribuições foi o próprio Robert Shaw, o ator, né? Isso quem está falando é o Gottlieb, que é o roteirista, que o Shaw mudou bastante essa cena e tal, e ele trouxe frases novas e ele acha que se tivesse que acreditar alguém, acreditaria o próprio Robert Shaw. Assim, eu vou abrir agora aqui para a gente conversar sobre o filme. É um filme tão icônico, né? Ele tem tantas cenas incríveis assim, mas a gente vai falando mais aí sobre a produção desse filme. Quem começa? Vai, Márcia, você, vai. Tan, 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 tan. Não, eu vou começar pelo começo, então, porque, é, sei lá, toda aquela sequência da primeira morte, né? Aquela moça na praia que vai lá nadar, toda linda, e o cara desabando do lado de fora, sei lá. Você falou dessa musiquinha e os créditos, a gente entra já nessa musiquinha, né? E enfim, eu acho que o começo do filme já é. É uma cena muito, muito legal essa que você falou, Márcia, porque assim, se você Hum. pensar bem, o Spielberg é o diretor menos sensual da história do cinema. Ele é um cara, nenhum filme do Spielberg tem nenhuma cena sensual. Ele é um cara antissensual, né? Essa cena Ele é fofo, ele é ele é fofo, meigo. é meigo, exatamente. Mas assim, quem já leu sobre a história de vida do Spielberg e tal, sabe, ele é um cara muito nerd, né? Péssimo, assim, com mulheres, difícil para arrumar namorada, né? Aquelas coisas assim. Então ele não é o Brian De Palma, né? Ele não é, né? Essa cena é a única cena que tem alguém bonito no filme, né? Que tem alguma coisa que remeta, digamos assim, à juventude, né? E é muito legal porque essa mulher que é linda e tal, que aparece, ela tá nua, ela tá nadando sob o luar, né? Ela E tem uma cena assim de baixo, né? Do mar pra tem. cima, assim, e ela nadando lá no. Nossa, é uma. Exatamente. Mas assim, você vendo hoje.
essa cena parece assim, ele sacramentando o fim da nova Hollywood. Porque a única personagem bonita, livre, carismática, entre aspas, contracultural do filme morre com 1 minuto de filme, né? E ela morre fazendo uma coisa super prazerosa, tomando banho nua num oceano, né? Uma coisa assim. É, é muito engraçado o começo desse filme, né? Claro, não foi de propósito que o Spielberg fez isso, mas é um fato, né? O filme começa com uma cena sensual e vem o tubarão e fala: não, acabou, não tem mais sensualidade. Agora é pipoca, se prepara, porque daqui pra frente, né, não vão curtir a vida mais, né? Vocês não vão curtir a vida mais. Agora, é um filme brilhantemente feito, né, Márcia? É uma coisa assim. Eu não sei se vocês já viram Encurralado, o filme que ele fez 4 anos antes, né? Que é basicamente tubarão com caminhão, né? Mas ele aparece muito mais o caminhão do que o tubarão, né? Foi muito mais fácil para o Spielberg filmar, mesmo sem grana, né, no meio da estrada, com um caminhão desgovernado lá, do que fazer todas aquelas imagens no oceano. O livro do Gottlieb é tão engraçado, chega uma hora que você assim morre de rir, porque tem coisas do tipo o material do qual era feito o tubarão, quando eles filmaram embaixo d'água, ele ficava com uma aparência assim, dava para ver que era falso, assim, sabe? Dava para ver. Então, eles tinham que mudar a pintura dos 3 tubarões de um dia para o outro, assim, sabe? E aí ficava a equipe inteira, sei lá, 100 pessoas esperando um cara terminar de pintar o tubarão, literalmente pintar o tubarão para ele secar, para ele entrar na água no dia seguinte, para ver se eles podiam fazer os testes, né? Porque eles não tinham nem a possibilidade de fazer esses testes anteriormente. Então é muito louco, assim, um filme que ia custar X custou quase 4 vezes mais, né? Demorou meses a mais. O filme era para ter sido lançado em 74, foi lançado em 75 só, né? Com 1 ano quase de atraso. Então é uma produção assim muito problemática, né? Xará, por favor. Ó, boa noite, pessoal. Boa noite. Cara, eu não lembro onde eu li ou ouvi que esse tubarão seria um tubarão mecânico, Sim, né? E quando ele foi construído, parece que a ideia principal é que ele fosse que o filme fosse filmado nesses tanques de água doce, né? E o Spielberg insistiu para fazer no mar. E sim. parece que o tubarão no mar não rendia, né? Ou seja, o mecanismo dele deteriorava toda hora, e aí tinha que ir para revisão. Aí falam que um dos motivos que ele apareceu só no final foi pela impossibilidade deles usarem o tubarão desde o começo do filme por causa desses problemas técnicos, né? Cara, Muito louco isso, né, cara? o Gottlieb fala Aí, muito aí só para disso. terminar, aí parece que fizeram, tem um documentário chamado The Shark is Broken, que conta, né, os bastidores dos problemas com o tubarão e dos perrengues que a produção, que os atores passaram, né? Eu ainda não assisti esse documentário, mas eu estava vendo e parece que é bem interessante também, cara. Cara, assim, que teve problemas técnicos no Tubarão, isso é fato. O Gottlieb fala que tem um monte de problemas técnicos. Eles acabaram conseguindo filmar, mas segundo ele, ficou tão ruim, muitas cenas ficaram tão horríveis, assim, que dava pra ver que o tubarão era falso e tal, que eles foram cortando e diminuindo a presença do tubarão ao longo cada versão nova do filme tinha menos e menos tubarão. E no final foi uma coisa maravilhosa, né? Porque quando ele aparece finalmente, tá todo mundo tão entregue naquele clima, né, de terror e desespero e tal, que vira uma catarse, assim, né? Talvez se o Tubarão tivesse aparecido desde o início, assim, não tivesse todo esse impacto no final, né? Com aquelas cenas todas com o Roy Scheider e ele comendo o coitado Robert Shaw e tal. Mas tem toda a razão. Fábio, por favor. Opa, boa noite pessoal, tudo bom? Fala aí, Fábio, beleza? Ah, beleza. Cara, antes de tudo, cabe dizer que foi a primeira vez que eu vi Tubarão. Não é É possível. algo meio ridículo aos meus 44 anos. Eu Não, nunca ter visto esse filme. Era uma lacuna assim absurda que eu vi, não sei, eu sempre adiava, não sei, eu sempre achei, deve ser meio tosco, não vou ver isso não. Adiei, acho que desde a adolescência até agora, não, agora eu vou assistir.
e curti o filme, assim, mas é uma informação meio doida, né? Agora, me fala assim, alguém que viu esse filme pela primeira vez com 40 e poucos anos, qual foi a sensação? Eu achei um filme divertido. Ah, eu esperava uma tosquice, tanto pelo tema quanto pela idade do filme. Sim, Não me senti no meio de algo mal feito, assim. Eu é gostei, eu verdade. curti. E o que eu queria comentar, na verdade, é uma cena que na hora me chamou a atenção. Na hora que eu vi, já me chamou a atenção. Que é quando o Richard Dreyfuss, ele tá, sei lá, no IML ali, para fazer aquela autópsia nos restos da primeira vítima. E eu achei muito interessante como ele vai descrever, olhando para dentro lá da bacia onde ela está, sei lá, começa a descrever o corpo e em nenhum momento o corpo é mostrado. Sim, E na descrição que ele vai fazendo, a gente vai imaginando a cena que ele está vendo sem ver nada. Eu achei isso interessantíssimo também com recurso literário, né? A partir da palavra você vai imaginando. sim. E o que eu achei mais louco é que quando ele mostra o braço, eu achei super sem graça, assim. Eu estava curtindo muito a descrição e a imaginação a partir da descrição. E quando ele levanta o braço, eu, pô, é só isso, assim, achei o braço meio... Essa parte eu achei ele meio mal feito e achei meio broxante, assim, pô, a descrição tava mais legal. Eu não sei se foi falta de grana nessa hora, ou se foi uma sacada do Spielberg, ou se foi uma sacada a partir da falta de grana para mostrar o corpo inteiro, sei lá, da defunta lá. Mas eu curti muito essa cena, assim, da descrição, da imaginação, mas deu uma brochada quando ele mostrou o braço, assim, da mulher. Cara, o roteirista fala no livro é muito engraçado, que é assim, eles tinham uma filmagem, eles tinham cenas aquáticas e cenas filmadas, digamos, em terra firme, né? As cenas aquáticas demoraram tanto a começarem a ser feitas por causa desses problemas com o tubarão, com essa colocação dos barcos, né? Porque que assim, eles passaram muito mais tempo do que eles tinham previsto filmando em terra firme. Então o Spielberg, ele improvisou muito e ele experimentou muito com todas as cenas, sabe? O Gottlieb fala o seguinte, que um filme geralmente tem 11 mil pés de duração, né? 11 mil pés, né? É, o negativo, né? O positivo do filme. Eles filmaram 440 mil. Então, assim, para cada cena que entra no filme, se o filme tem 1 hora e meia, você multiplica isso por 44. Foi a quantidade de horas que eles filmaram que eles tinham de material. Então, assim, eles meio que. O Spielberg fez de tudo, cara. Ele filmou tudo que ele podia, né, para depois ter o mínimo tempo possível, né, que ele achava, né, na água. Então, eu acho, o Fábio, que ele deve ter filmado essa cena de um monte de jeitos diferentes para tentar salvar na montagem, sabe? É a minha impressão. Mas, mas essa coisa do poder da sugestão, você tem razão, cara. É o ponto forte do filme, né, cara? É o poder da sugestão, né? Se você vê o monstro no primeiro 30 segundos, eu não acho que o filme teria o mesmo impacto, de jeito nenhum, cara. Vamos lá, Ricardo, depois o Márcio, depois o Fábio. Ricardo, por favor. Então, realmente o filme se segura num roteiro, né? Um suspense bem bacana, assim, amarrado num roteiro sem a tecnologia. Sim, E eu já penso que, sei lá, quase 20 anos depois ele faz o Jurassic Park lá, que é o contrário, né? Toda a tecnologia disponível e verdade. nenhum roteiro, né? Verdade. Abacaxizaço que praticamente é uma... Parece sei lá, um catálogo para olha o que eu sei fazer, olha o que eu consigo fazer agora que eu não conseguia há 20 anos atrás, né? Você Mas acha que era, se era exatamente isso, cara. Eu fiz as entrevistas de lançamento do Jurassic Park, cara. E o clima era esse, sabia? Era assim, nossa, que coisa incrível que a gente viu. Ninguém falava da história, dos personagens. um Desculpa, te monte de... cortei, te cortei. Não, tranquilo. É um monte de ponta solta, um monte de fiapo. Eu reassisti com as crianças depois de uns anos, né? É ruim demais, né? Abacaxizaço É um aquilo. abacaxi. É. Cara, assim, muitos filmes de terror até os anos 70 eram feitos assim, né, cara? Sem você ver nada, né? Especialmente terror psicológico, né? Você vai ver os filmes de terror suspense psicológico, então você não vê nada, né? Tudo, É tudo o, sugerido, né, cara? é Os que inocentes. na esteira aí de coisas que todo mundo viu, mas não teve, o Bebê de Rosemary é um, né? Todo Pô, mundo viu, escreve o bebê, né? Ele não, nem aparece. não aparece, né?
É, verdade, verdade. Sensacional. Demais. Márcio, por favor. Boa noite, André. Boa noite a todos. Então, André, ontem eu revi de novo o Tubarão, terminei de assistir, acho que era quase 3 horas da manhã, eu estava vendo o Tubarão. E, pô, meu, é assim, olha, por mais que talvez o Tubarão tenha iniciado ali, né, ter colocado uma pedra na nova Hollywood, você sabe que eu gosto mais de filmes de drama, filmes de arte, mas você sabe que de uns tempos para cá eu tenho me detido um pouco mais com esses filmes pipoca também, porque, olha, eu acho que é um tipo de filme necessário, sabia, meu? Claro, claro. Eu gosto muito do Bergman, pô, gosto do Fellini, mas esse tipo de cinema, de vez em quando, confesso que você não tá na vibe de ver esse tipo de filme às vezes, sabia? Eu tava revendo também Indiana Jones esses dias, sabe, pô, é aquele filme que pra você distrair a cabeça, cara, pô, é super válido, sabia? E é um Cara, filme, pra época, muito bem produzido, é isso que é o detalhe. Bem interpretado, tem aquela coisa que é colocada em prática, que o pessoal fala que é a suspensão de descrença, né? sim, Que você tem que colocar no máximo essa suspensão de descrença quando você vê tubarão, né? sim, Mas, pô, sim. cumpre bem o papel dele, viu? Mas, cara, eu acho que você tem razão. Eu acho que é um tipo de filme que não existe mais, quase, né? Que é um filme para adulto, mas com entretenimento, né? Esses dias eu tava revendo aqui, mostrei pro nosso moleque o Mestre dos Mares, do Peter Weir, né? Que é um filme super legal, né? Um filme sobre batalhas navais bem feito pra caramba. Os atores são maravilhosos, as cenas de batalha são incríveis. É um filme pipoca, cara, né? É um filme pra você ver, sabe? O filme tem 2 horas e meia só batalha, tiro e tal. Pô, filme muito bem feito. Agora, nos últimos anos, assim, Hollywood está se afastando cada vez mais disso, né? Você não tem mais entretenimento adulto. É muito difícil você ver, cara. Não tem mais filmes de entretenimento bem feitos, né? O Spielberg, cara, ele é meio mestre nisso, né? Munique é legal pra caramba. Até os últimos, né? O The Post é legal pra caramba. Também são filmes, assim, não é o Bergman, né? Mas é divertido pra caramba. O filme é bem feito, os atores são ótimos, é bem escrito, né? Você não se sente um idiota vendo, né? Os efeitos especiais estão a favor do filme, não são a coisa principal do filme. Assim, eu acho que o Tubarão é o contrário, né, cara? Era uma época em que só tinha filme, entre aspas, cabeça, né? Filmes contraculturais e tal. E ele chega, na verdade, o Exorcista já 2 anos antes já era meio assim, né? E era um filme basicamente de pipoca mesmo, né? Para você ver em grupo e gritar no cinema. Então, um filme que meio que replicava as sensações que o Spielberg tinha quando ele era moleque, né? Porque ele adorava seriados, gostava de Flash Gordon, gostava de filme do John Wayne, gostava de Faroeste, gostava desse tipo de filme também, cara, para grandes cinemas gigantescos, multidões, galera gritando no filme, vendo, rindo juntos e tal. Eu acho que talvez boa parte do sucesso do Tubarão é que estava numa fase em que esse tipo de cinema estava muito por baixo, né, Márcio, nos Estados Unidos, né? Você tinha lá Terremoto, Inferno na Torre, né? Esses filmes todos, né? O Destino do Poseidon. Fui rever o Destino do Poseidon outro dia. Cara, é uma porcaria. Mas é uma porcaria. Assim, não, é Passava na sessão da inassistível. tarde. Ah, Quando era criança, passava. sim, mas na teoria ele é um filme parecido com Tubarão, um filme de pipoca dos anos 70 ali, né? 72, eu acho que é o Tubarão, né? 73, não me lembro, né? O Poseidon. Cara, o filme é horroroso, assim, não tem ritmo, os atores são horríveis. Você sabe que o barco vai afundar porque o piloto, o comandante do barco é o Leslie Nielsen, né? Do Corra que a Polícia Vem Aí. Então você já sabe de cara que aquele barco não vai durar muito tempo, né? Mas o herói do filme é o Ernest Borgnine, cara. Pô, é muito. O Gene Hackman tá um canastraço nesse filme. Não E é o um elenco é filme. bom, hein? Cara, o elenco é fodido, mas o roteiro é horroroso. Todos esses filmes de desastre eram péssimos. Inferno na Torre, Aeroporto. Não sei se vocês já viram esses filmes recentemente. Horríveis. Aí chega o Tubarão, pô, o elenco é absurdo, né? Pô, o roteiro tem diálogos do John Milius, né? Uma coisa assim de alto nível, né? Roy Scheider é foda, o Richard Dreyfuss era um cara em ascensão na época, o Robert Shaw era um grande ator, tinha feito. Não, o Black Sunday acho que é um pouco.
Não me lembro se é 71. Assim, era um cara já conhecido. Então eu acho que o Tubarão é um nível muito acima desse cinema pipoca da época mesmo, sabe? Você falou do diálogo, só uma última participação. Claro. Aquela senhora que perde o filho logo no início do filme, é um diálogo, pô, legal dentro do filme. Ela vai encontrar, lá tá tendo aquela, sei lá, uma pequena convençãozinha ali, e ela fala, né? Você é o culpado, né, pela É, morte do meu filho, né? E ela dá um tapa no rosto do Roy Scheider, né? E o prefeito fala para ele, ela tá errada. E o Roy Scheider fala, não, ela não tá errada, não. Ele sai caminhando, pô, é uma cena bacana, dentro é do bem filme bacana. Pipoca, mas bem bacana a cena, É bem bacana, é bem bem bacana. construído. Eu não li o livro, tá? Mas pelo que eu sei, várias coisas do livro, subtramas ali, foram tiradas em favor dessa história mais linear, né? Parece que tinha uma história toda que o policial tinha um caso com uma mulher lá da prefeitura e tal. O policial não, desculpe, o personagem do Roy Scheider. E isso foi totalmente limado ali. Tinha também uma coisa de corrupção do prefeito também que foi abandonado ali. Eu acho que o Spielberg ele quis fazer o filme mais enxuto possível do ponto de vista de roteiro, assim, né? É um monstro, digamos assim, que ataca aquela cidade, ataca aquelas pessoas, e uma coisa que a gente não se liga, né? O filme se passa num período de 2 dias, né? 3 dias, é muito, né? Ele é muito rápido, não é que o tubarão ataca e 3 semanas depois ele mostra. Se não me engano, acho que são 2 ou 3 dias, né? Quer dizer, ele é meio que em tempo, não é tempo real, mas ele é um tempo muito acelerado ali, né? É muito, muito legal. Fábio, por favor. Você ou tá mutado a tua coisa. O Fábio tá no cenário do Tubarão, né? Ele vê no Tubarão. Agora dá para ouvir? Agora dá. Você tá no Tahiti, Ah, cara? beleza. Pois é, eu vim aqui para comer Amity Island aqui. Disseram que é um lugar relaxante, foi o que falaram pro Roy Sei. Scheider. É um lugar relaxante sem crime. É, Não, bom, eu adoro Tubarão. Acho que quando você fala assim, qual o melhor filme do Spielberg, para mim, ou o meu favorito, é difícil não escolher Tubarão. Ele já fez muita É. coisa boa, obviamente, mas é difícil pensar num melhor. Iguais tem muitos, né? Melhor que Tubarão é difícil falar, eu acho. Mas eu vi. Da última vez que eu vi, acho que eu até comentei um tempo atrás, que eu levei minha filha de 11 anos, ano passado, para ver que o Cinemark aqui em São Pô, Paulo fez uma sessão Halloween com clássicos, sim, esse é muito legal. exibidos no cinema. E eu nunca tinha visto Tubarão no cinema, né? Eu perguntei, você quer ver Tubarão? Aí ela disse que, vamos lá, tal. Até estava animada, ela não é muito assim de filme de susto, mas topou. Ficou com mais medo dos trailers do que. Tá ali atrás. Ficou com mais medo dos trailers do que o filme, mas gostou, tomou alguns sustos, obviamente, mas gostou do filme bastante. Eu me lembro que nessa sessão Halloween, as opções eram Tubarão, O Exorcista e o Iluminado. Eu pensei, não, acho que Pô. para ela é melhor o Tubarão. Os outros dois ela não tá preparada ainda, não. É Acho o que ia mais traumatizar demais. levinho da turma, É né? uma. É. Eram mais. Acho que. Não lembro se tinha Halloween também, né? Mas. Agora, como é que foi a é. reação da galera vendo, uma galera contemporânea vendo o Tubarão na tela grande? O pessoal tomou susto A nos lugares sessão. certos, assim? Eu não notei muito, é porque assim, a sessão não estava tão cheia. Devia Ah, ter, é? sei lá. Foi no shopping e devia ter umas 15 pessoas, Pô, talvez que 10, 15 pena, pessoas. que pena. Então, você não tem aquela reação com esse número de pessoas, né? A É, minha filha era a que mais reagia, né? Ela tá vendo pela primeira vez, com certeza. Mas o que é legal do filme, desses filmes assim clássicos antigos, é que pô, você assiste de novo porque a história e os personagens são legais, né? sim, Você sabe todas as grandes cenas, você não tem sustos, né? sim, sim. Então você gosta porque, cara, você gosta do personagem do chefe de polícia, você se diverte com o Quint, né? Você acha o Richard Dreyfuss legal, um pouco irritante também. Acho que como ele sempre foi um pouco na carreira, apesar de ser ótimo ator, ele sempre foi um pouquinho irritante. É. É, então, mas umas coisas que eu anotei rapidinho assim pra gente falar, umas coisas que o Márcio falou do filme de entretenimento, né? O Scorsese, ele falou depois. Falaram, né, que o Lucas, bom, são amigos dele, né? O Lucas e o Spielberg
acabaram com o cinema e tal, porque ficaram imitando o Guerra nas Estrelas e o Tubarão, mas Lucas e Spielberg só tem um, né? É. Então, os originais que eles fizeram eram realmente de qualidade, né? O problema foram as cópias que foram bem sucedidas. Eu acho que eles causaram Sim, um enfraquecimento da nova Hollywood. Eles não são, assim, eles foram tanto sucesso que o sucesso deles provocou, não o filme em si, né? Porque muita gente tentou, né, Fábio? O Inferno na Torre não era um filme pipoca? Por que que no sim. Inferno na Torre não foi o Tubarão 2 anos antes? Porque o filme era uma É, porcaria, né? Inferno na Torre eu vi, eu acho que ano passado ou retrasado, no Max, que agora é Max, acho que era HBO ainda, agora eles ficou mudando o nome, né? Indo com a expectativa baixa, eu achei ok. É aquele negócio, né? Tem o Paul Newman, bom, é meio assim, Paul Newman de engenheiro e Steve McQueen de É, bombeiro. Vocês têm que abaixar a E expectativa lá tem para baixo, bastante. né? O Steve McQueen é o bombeiro. Mas, É que mas assim, assistível, assistível. Eu me lembro que eu gostei mais do Poseidon do que do Inferno da Torre. Apesar do Poseidon também ter essas coisas bem. cara, Acho que foi um dos primeiros filmes de desastre, né? Se eu não me engano, Poseidon. Poseidon é muito ruim, cara. O barco, assim, é uma tosquice tão grande. O barco vira de cabeça para baixo. Aí Sim, sim. Eu vi faz muito tempo. O Gene Hackman salva a galera. Puta, é um negócio Ele é um horrível, assim, os padre, né? Um efeitos. pastor, Ele é né? um É um pastor. pastor. Diria que é o pastor. Tem a Shelley Winters, Tem. A do Shelley Alice Winters Borgnine. a Shelley Winters tem uma cena que ela vai. O filme é totalmente politicamente incorreto, né? O cara empurra a bunda da Shelley Winters, assim, tipo, pra ela ir nadar. Vai você agora! Aí ela fala: Estou muito gorda, não vou conseguir passar. Tipo, nunca iam, né, fazer isso hoje, né? O filme tem E Coitada. ela era várias uma campeã, piadas. ela era uma campeã de natação, né? Exatamente. Você Exatamente. tinha, você tinha que engolir algumas coisas, né? A suspensão de descrença, na verdade, é para esse. Tubarão até que. Acho que suspensão de descrença. Bom, a cena que o tubarão pula no barco no final é totalmente irreal, mas como é um susto e você tá lá na Cara, onda, você acaba aceitando, né? sim. Mas É, isso não é mas. nada comparado com o Tubarão 3, né? Que ele puxa o helicóptero, que ele pula e pega. Esse eu vi no cinema. Que o tubarão pula, não sei, não lembro se é o 3 ou o 4, que o tubarão pula e pega o helicóptero e desce, assim. Eu não assisti o 2, 3 e o 4, eu só vi cenas assim no YouTube, a cena famosa do Michael Caine saindo da água seco, né? O Michael Caine, famosamente, né, tem uma frase muito engraçada dele que falam assim, pô, e Tubarão 3, né, que você fez, o 3 ou 4, não me lembro qual era. Aí ele falou assim, eu nem vi esse filme. Aí ele falou, mas você trabalhou no filme, né? Aí, você não viu o filme? Ele falou, não, eu não vi, mas em compensação a casa que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei, é uma maravilha, eu vejo ela todos os dias. Tava É, nem aí. tem o, É. tem um ponto que o André Luiz falou, né, do tubarão, dos erros do tubarão, eu vi que era coisas toscas, né? Parece que o tubarão ele foi feito para ser usado em tanque de estúdio. Quando botou na água, água salgada, aí ferrou tudo. Foi um dos Sim. principais problemas. Filho, daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, a gente vai ver Peraí, alguma coisa, tá? peraí, Leandro. Leandro tá com. Tá. Peraí. Opa, Não, não, você só ter que mutar aqui. Beleza, vamos lá. tranquilo. Aí tem Mas, algumas coisas que eu notei, tem umas coisas que eu notei, assim, só para também não tomar muito tempo, que eu notei quando imagina. assisti de novo, que é uma coisa genial, né, de escolha de música, que é que você percebe, a musiquinha famosa, ela só toca quando é o tubarão mesmo, quando é um alarme falso, não toca. É que Sim, quando você assiste pela primeira vez, você tá na tensão, né? Aquela cena lá do mar que termina com a morte do menino, tá todo mundo achando ele tá de um lado, tá do outro, mas ela só toca quando ataca o menino mesmo. sim, Então sim. tem essas sacadas que são bem bacanas, né? E tem um outro ponto também que eu me lembrei assistindo, e eu me lembrei porque você comentou no blog do Adolescence, do Netflix, que eu ainda não assisti ainda, que é essa questão do quando você não tem cortes, às vezes parece que tá uma forçação de barra, assim, chama muita atenção, tal, que eu concordo em alguns lugares, né? Mas é engraçado que o Spielberg usa isso muito, mas sem chamar atenção, né? Tem a cena não sei se você se lembra, que é a cena que ele tá. Acho que é a primeira vez que ele tá falando com o prefeito sobre as mudanças que ele quer fechar a praia, não sei o quê.
ele começa conversando fora da balsa, eles entram na balsa, vão conversando. É uma cena sem corte, mas ele é tão dinâmica com a movimentação de todo mundo que você nem percebe que não tem corte. Eu achei uma escolha visual bem interessante, porque você tá toda hora olhando pro personagem, mas você nem percebe que não teve corte nenhum na cena. O que eles fizeram muito nesse filme, ô Fábio, foi usar a câmera no ombro, né? Por uma razão simples, né? Porque era muito difícil você botar a câmera num tripé dentro da água, né? Quer dizer, você teria que ter uma balsa, como eu falei, a câmera ia ficar balançando muito. Então, assim, boa parte dessas cenas que você está falando é com um cara com uma câmera no ombro indo atrás dos caras, como se fosse uma equipe de documentário, assim. Então, acho que isso também dá um dinamismo a algumas cenas, né? E só, Fica uma coisa dinâmica, assim. só a última coisa que você falou da diferença do livro, depois eu vi na Wikipedia, né? No livro tem um caso entre o Hooper, que é o oceanógrafo, e a mulher do Roy Scheider. Ah, é isso então. É isso, né? E Tá. aí ia ficar um novelão mexicano, Pô, realmente, se imagina. botasse isso no filme. Imagina. E, inclusive só sobrevive o delegado, né? Os dois morrem, né? O Quint e o Hooper morrem no livro. Que Então só engraçado. sobrou. Então, mas acho que pelo menos lendo assim as mudanças, eu achei que foram todas para melhor. Eu acho engraçado desse filme também, voltando a falar da coisa dos personagens, né? Como os personagens. O personagem do Richard Dreyfuss, ele é o cara mais antenado ali com aquela juventude de 75, né? Ele é o cara mais hippie, é o cara mais, né? O Robert Shaw é o velha guarda fã do John Wayne, né? Se tivesse que fazer uma analogia ali, né? E é um filme muito respeitoso com os velhos, né? É engraçado isso, né? Porque o Robert Shaw, ele é o cara mais, o fodão ali, né? O cara que sabe tudo de tubarão, respeitado, né? E aí tem aquela cena muito engraçada que eles estão. Valeu, Ricardo. Abraço. Valeu. Aquela cena que eu acho muito engraçada, que eles estão. Que eles estão meio bêbados, né? Que culmina na cena deles falando sobre do Shaw contando sobre o SS Indianápolis, né? Que eles ficam comparando feridas, né? Então, um fala assim: olha, isso aqui foi uma raia, né? E aí o Quint tira e o dele é muito maior do que de qualquer um, né? Tipo assim, ô moleque, tipo, olha só o que eu já passei, né? Nisso o Spielberg é muito respeitoso, né, com a velha guarda. É muito engraçado isso, né? Os filmes da nova Hollywood não são tanto assim, né? Quando você vai ver é, o Bonnie and Clyde, por exemplo, os velhos em Bonnie and Clyde são tratados que nem lixo, né? Eles são caretas, eles não sabem de nada, né? Easy Rider, pô, Easy Rider, qualquer um acima de 40 anos ali não presta, né? Muito engraçado ali, assim, né? E o Spielberg, logo no segundo filme, não. Ele tem um cara mais coroa ali que é tipo o Bam 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 ali, que todo mundo abaixa a cabeça pro cara. E é o cara que morre, né? Desculpe se eu tô dando spoiler aí pra alguém, mas é sintomático isso, né? Vamos lá, Fábio, por favor. Só fazendo um paralelo, digamos assim, entre esse cinemão de 50 anos atrás, com bicho, com monstro, para esse cinemão que é feito hoje, nesses mesmos moldes, né, pegando um bicho ou um monstro. Eu estava lembrando que vão fazer agora uma nova versão do Anaconda, inclusive com o nosso Selton Mello. Eu Eu vi. imagino que seguindo a tradição dos outros Anaconda vai ser um lixo, eu imagino. Mas eu queria te perguntar o seguinte, André, o que, é que tu acha que esses caras de hoje, com acesso à tecnologia de mais alta ponta, não conseguem, eu teimo em não aprender com filmes como esse Tubarão do Spielberg de 50 anos atrás? Cara, eu não acredito em computação gráfica. Eu não gosto de nenhum filme com computação gráfica. Eu não fico mais impactado por nada de computação gráfica. Eu não sei se eu tô anestesiado, assim. Outro dia a gente foi rever Lawrence da Arábia, né? Um filme de começo dos anos 60. Cara, não tem efeito especial em Lawrence da Arábia, são só os cenários verdadeiros, né, ali. Cara, é muito mais bonito do que o computação gráfica, cara. Porque a galera usa computação gráfica de uma maneira ridícula, eu acho, né? Eles usam muito, é uma coisa superlativa, gigantesca, tudo é gigante, cara. Os filmes que meu filho assiste, esses filmes de múmia, de Egito, de maldição, de não sei o quê, cara, é um tsunami de imagens, né? Elas são tão irreais, né? Que pelo menos a mim, elas não causam nenhum impacto mais, cara. É impressionante, né? Eu não Você consigo ver falou, esses filmes. você falou como um verdadeiro fã da Christopher Nolan agora, o André.
Mais ou menos, porque ele usa também, né? Não, tô brincando. Não, ele gosta de efeitos práticos. Ele Gosta de sempre efeitos falou que gosta de práticos. efeitos práticos. Eu não consigo achar beleza nenhuma em computação gráfica, cara, nessas cenas com, sabe, 5.000 prédios caindo e. Eu não sei, tem gente que é impactada por isso. Pra mim fica um visual muito de videogame, assim, sabe? Eu não consigo ver realidade naquilo ali, não acho aquilo bonito, assim. Então é legal, eu gosto do Tubarão porque é isso, é meio tosco ali, são três caras num barco, o barco é de verdade, você sabe que ele é de verdade, né? E, e um bicho feito de poliuretano com não sei o que, como você falou, que não parece nada, né? Mas ele assusta, pelo menos pra mim, muito mais do que isso. E vale a pena a gente lembrar a quantidade de imitações do tubarão que rolaram depois. Não sei se vocês já viram Orca, a Baleia Assassina. Esse eu vi no cinema, né? Aquele The Deep, né? Cuja atração era Jaqueline Bisset de camisa molhada. A única coisa que, que era legal no filme era isso. O fundo do mar chamando no Brasil, né? The Deep. E o Orca era assustador. Vocês viram Orca, a Baleia Assassina? Isso eu vi no cinema. Isso foi quando o filho da Orca morre ali. Nossa, um negócio pesado ali, né? E aí teve tudo, piranha, o depois Bacalhau, brasileiro. o bacalhau com costinha, né, Bex. Depois teve Piranha 2, Assassinas Voadoras. Esse foi um bom filme também. E de tubarão, Tem o Sharknado, né? Que tem a chuva de tubarões, né? ô Pô, Fábio, assim, não precisa confiar em mim. Vai na Max, tá? Todo mundo assina a Max aí. Vai na seção de documentários e digita lá, faz uma busca por Shark ou Tubarão. Da última vez que eu fiz, tinha 60 documentários sobre tubarão na Max. 60. Tinha assim, Tubarão Cocaine Shark, que eram sobre tubarões que levavam cocaína para o tráfico. Tudo mentira. Tubarão não sei o quê. Faz uma busca lá na coisa. Eu vou até fazer um vídeo no meu canal de YouTube sobre isso, porque, cara, é impressionante. Sharknado tem uns 4 imitações do Sharknado, assim, sabe? É uma coisa. Eu não sei o que a galera tem com tubarão, que é uma coisa enlouquecedora. Digita lá no Max Shark para você ver quantos vem. Shark ou tubarão, é inacreditável. Tem um filme que é o Mike Tyson com um tubarão. Eu nem vi que filme era, só via a cara do Tyson lá com um tubarão. Juro por Deus, procura lá. É inacreditável. tubarão tem orelha para ele arrancar? Deve ser É isso. capaz, né, cara? Sei lá, ele batendo no tubarão. Eu só vi lá, Tyson and the Shark, não sei o quê. Fiquei até com vontade de ver, cara, porque é um negócio tão ridículo, né? Eu me Inacreditável. Não, mas, lembro. mas até hoje eles têm feito, né? Agora entrou aquele mega tubarão, que acho que é com o Jay Statham lá. Cara, já tá no segundo e é bizarro. É mega tubarão. Não vi nenhum desses. Pra mim, o Tubarão com Michael Caine foi o ápice, assim, não precisava de mais nada depois disso. Tava bom. Márcio, Eu por me lembro. favor. Ah, Ah, desculpa. desculpa. Não, manda. Não, Você não, se lembra? não era só. Eu não me lembrei, você falou do documentário. Eu me lembro que no primeiro DVD do Tubarão, eu acho que eu devo ter numa caixa em algum lugar lá do depósito do DVD do Tubarão, saiu um making off que acho que tem mais tempo que o Tubarão, acho que deve ter 2 horas e pouquinho, que é excelente, que assim detalha realmente todos os problemas de gravação. É de um francês que nessa época quando saíram os DVDs, todo DVD tinha um making off junto. E era um francês que fez de vários grandes filmes, assim, sempre fazia uns documentários, assim, bem extensos, de 1 hora e meia, duas Sim, horas. E eu me lembro que do Tubarão tinha. Não sei se tem no YouTube, como é antigo, talvez até tenha. Vou ver se eu acho aqui. muito legal. Fala aí, Ceilão, tudo bom? Fernando tá aí, beleza? Tranquilo? Opa, tudo bem? Tudo Boa beleza? noite. Boa noite. Beleza, boa noite. Então vamos lá, Márcio, por favor. Então, André, você falou desses efeitos por computador, né, que fica uma coisa muito irreal, né? E eu também acho. Você quer ver um exemplo? Eu assistia quando era criança, não querendo ficar voltando atrás, aquele papo de saudosista, mas eu assistia aquele seriado do Hulk antigo, o Bill Bixby, né, com o Lou Com Ferrigno. Lu Ferrino, né? Era Quer engraçado dizer, aquilo. a despeito de toda aquela tosquice do seriado, mas é uma coisa que me pegava muito mais, não sei se porque eu era criança, mas enfim, mas mesmo hoje, eu assistindo, eu acho muito mais interessante ver aquele seriado do Hulk do que ver essa versão que fizeram no cinema agora, que o Hulk parece isso, parece um boneco de videogame, que sai pulando, pô, uma coisa, sabe? A gente sabe que o filme
é uma ficção, que, claro, aquilo ali extrapola a ficção, mas tem que soar pelo menos alguma coisa mais crível, né? Uma coisa que vocês Cara, se identificam pelo menos um pouco, né? talvez a coisa seja tão irreal que você perde qualquer conexão com os personagens, né? Outro dia, assim, eu odeio filme de super-heróis, todos horríveis. Mas outro dia Não, eu eu não assisto. fui ver o Super-Homem com Christopher Reeve, né? Meu filho nunca tinha visto, fui mostrar pra ele. Cara, é legal o filme. É muito legal, né? Richard Donner e tal, é outro papo, né? Tudo bem que o Marlon Brando tava de saco cheio, não queria trabalhar e tal, mas o Christopher Reeve é demais no filme. A Lois Lane é muito legal também. A, a coisa, ele é apaixonado por ela, e aquela cena maravilhosa em que ele meio que se transforma no super-homem. Pô, é um filme meio humano, assim, né, cara? Eu acho que esses filmes eu tive a sorte de ver no cinema, né? E era muito legal. Mesmo os filmes com muitos efeitos especiais, que é Caçadores da Arca Perdida, era mais efeitos de cenografia, né? Eram mais coisas assim, Sim, né? Cenográficas, né? Eu estou falando de 82. Pô, era muito emocionante ver esses filmes no cinema. Era muito legal. Era muito legal, porque você tinha uma conexão com os personagens, você tinha uma conexão com a história. Não era uma coisa, exato. você ficava anestesiado pelo efeito especial, entendeu? O Ricardo teve que sair, ele é médico, estava de plantão ali, mas ele falou do Jurassic Park no início, né? Eu fiz as entrevistas do Parque dos Dinossauros. Eu me lembro que foi talvez o primeiro filme que eu me lembre assim que o visual importava muito mais do que a história mesmo. As pessoas ficavam, era uma novidade na época, né? Coisa de computação gráfica e tal, e foi realmente chocante ver aqueles dinossauros ali. Era muito bem feito, né? Cara, 2, 3 anos depois, ninguém aguentava mais ver os efeitos iguaizinhos ao do Jurassic Park. Aquilo ali foi marcante. O que eu acho que hoje que acontece é que, cara, é tão fácil fazer, né? Com computação gráfica e tal, que, cara, qualquer filme. Meu filho gosta de qualquer coisa com o nome Egito. Então é Múmia do Egito, Monstro do Egito, qualquer um desses filmes, tipo Alexandre, qualquer coisa desses com efeitos especiais ele vê. Cada porcaria que não tem tamanho. Todos com esses efeitos especiais de computação gráfica. É videogame, basicamente, né, Márcio? Eu acho. Sim. Márcia, por favor. Não, aproveita, que vocês estavam falando essa coisa dos efeitos, e lembrando aqui da sensação de ver o filme, né? Tudo isso que vocês estão falando. No começo você falou uma decisão do Spielberg de colocar na mesma cena, né? O Sim. tubarão com a pessoa. Tem uma coisa assim, não sei se vocês concordam, assim, se vocês sentiram isso também, mas assim, o tubarão, de fato, ele é um pouco, né? Não é tão, uma coisa assim tão crível, mas quando a gente olha, sei lá, tem umas explosões de sangue, assim, logo no começo, e mesmo no fim, quando ele tá no barco e aí ele fica arrastando, né, o personagem lá, e aquele sanguinho saindo dele, assim, é meio uma coisa, fica meio, assim, eu, né, acho que a minha pergunta é assim, o Spielberg, ele quis ser o mais realista possível, o mais próximo que dava para ser, né, de realista, assim, Olha, quando ele fez essas escolhas. eu acho que é um filme de terror, né? A gente não pode esquecer disso, né? É um filme de terror, Hum. né? Não é um comentário sobre o aquecimento global, ou, né? Não é. É um filme de terror para você ver num sábado à noite, tarde, com seus amigos, comendo pipoca, né? Então eu acho que quando a gente parte desse princípio, sim, é um filme apelativo. Talvez seja um dos maiores filmes B já feitos, né? Um dos filmes, né? Como se fosse um filme do Roger Corman, feito com mais grana, né? Todas essas apelações que eu acho que você tem razão. O sangue escorrendo, explodindo, o tubarão arrastando o Robert Shaw para cima e para baixo, né? Tipo como se fosse um boneco assim. Mas são as cenas, olha. Eu não vi o filme no lançamento, eu vi ele em algum relançamento, mas eu me lembro de ver ele no cinema, as pessoas ficavam absolutamente desesperadas com esse filme, né? Era uma outra É, época e, também. e eu nem falei isso assim, não é uma reclamação, não, é que Sim, 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 sim. dá um realismo mesmo, assim, dá medo mesmo.
Olha, É que mas eu não é, consigo pensar nele como um filme de terror, mas eu concordo quando vocês falam, eu acho que sim, né? mas que Eu não diferença tinha tem? pensado. Mas assim, você substitui o monstro por um, sei lá, o Enigma do Outro Mundo, que é de 7 anos depois. É mais ou menos a mesma coisa. Um ser, né, um ser misterioso assassino que vai para um lugar e começa a matar as pessoas. É basicamente isso, né? Mas é que eu entendo, não tem uma coisa sobrenatural. Então talvez esse tom não sobrenatural, mais realista, afaste ele um pouco do gênero terror. Mas para mim, é um filme suspense, terror, né? Ele inaugurou um estilo, né? Um tipo de filme também, né? Os filmes antes eram esses filmes aí, 20 Mil Léguas Submarinas, aí tinha um filme de A Maldição da Marca da Pantera, né? Esses filmes assim que tem animais, né? Onde animais, digamos, contracenam com seres humanos, assim. Agora, quando você lembra do Exorcista, né, Márcia? Tudo bem, o Exorcista também é muito mais sobrenatural do que o Tubarão. Mas o William Friedkin também dá as suas apeladas, né? Quando a Linda Blair vomita, né, na cara do sujeito, aquelas coisas, né? Tem umas apelações, tem um gore ali, né, tipo proposital. Eu acho que tá valendo tudo ali, né? Tá valendo tudo. O Spielberg acho que não queria fazer um filme chique, né? Ele queria fazer um filme mais eficiente, mais efetivo. Se para isso o Tubarão tem que jogar o Robert Shaw como se ele fosse um mamulengo, né? Um fantoche, ou sair sangue, beleza, vai sair, E né? os tubarão tem que ficar com o dente sujo também, né? Que nas É, últimas cenas vem umas isso. coisas meio penduradas, assim. É. Tem o Gottlieb conta que uma das cenas que eles usaram um tubarão de verdade que foi pescado, que era aquela cena em que eles não tem uma cena em que eles pescam um tubarão, né, que eles põem uma recompensa, né, para quem pega o tubarão. Aí tem uns pescadores que pegam um tubarão e aí eles penduram o tubarão lá. E aí o Richard Dreyfuss fala, não é esse tubarão pelo tamanho da boca, né? Ele mede a boca lá e fala, não é esse, né? E o xerife fala, não é esse mesmo, e depois fica provado que obviamente não é. E aquilo ali, obviamente, era um tubarão de verdade. E as histórias são muito engraçadas. Era um tubarão que tinha sido pescado. Eles estavam filmando em Martha's Vineyard, lá no sudeste, noroeste dos Estados Unidos, lá em cima mesmo, né? E esse tubarão foi pescado, se não me engano, na Flórida. E eles tiveram de mandar um avião para buscar o tubarão inteiro, né? E botaram o tubarão tipo num caixão assim de gelo para transportar o tubarão, para ele poder chegar ainda intacto lá, para eles poderem pendurar. É muito legal ler as histórias. São coisas assim, eles não tinham, eles iam fazer esse tubarão como se fosse um boneco também. E aí alguém soube que na Flórida tinham pescado um tubarão de, sei lá, 3 metros e tal. E eles literalmente compraram o tubarão, mandaram uma equipe lá. E é muito engraçado, porque tem uma foto no livro do tubarão vindo num voo particular de carga, com umas caixas assim, cheias de gelo. E que o tubarão estava meio já fedendo, já estava 2 ou 3 dias no. É nojenta a cena, é nojenta. Fábio, por favor. Eu me lembrei, eu tava falando das cenas famosas, né? Eu me lembrei do comentário do Spielberg, até aquela cena famosa do Hooper investigando o barco à noite, os dois vão bêbados lá investigar o barco à noite, e tem a cena famosa do susto, né? Que é o esqueleto que sai assim. Que acho que é o Também maior, deve ou ser um uma dos tos... maiores. Se você parar essa cena, você vai ver que é um troço mais Sim, tosco, né? não é muito bem feito, mas é aquele negócio bem. Enfim. Mas é Funciona. um grande susto do filme, né? E o Spielberg conta que estava num preview desses, tava lá nervoso, assim, em pé, andando para lá e para cá. Aí depois dessa cena, um cara levanta. Aí ele falou: putz, exagerei. O filme é intenso demais, vai ser um fiasco. Aí ele vê o cara, passa por ele saindo da sala, vê o cara vomitando. Eu falei: putz, aí agora vai É, ser um fiasco, é o é, fim da minha carreira. Exagerei demais, tal. Aí ele vê o cara, vomita, vai no banheiro e volta pra sala, senta no é. mesmo lugar. O Spielberg falou: é um sucesso, vai ser um É, sucesso. o Peter Biskind conta essa história, é muito boa essa história, né? Agora, posso voltar a uma coisa que a gente sempre fala aqui em filmes dos anos 70, que é legal a gente pensar. Vamos imaginar
que o Spielberg nunca imaginou que alguém ia ver esse filme em casa. Não tinha videocassete na época, né? Os filmes não eram feitos para serem vistos individualmente. No máximo, eles iam ser vistos numa reprise na televisão. Então, assim, isso, na minha opinião, também colabora muito para uma certa coragem dos cineastas no período pré-videocassete, né? O Roger Corman fala sempre isso, né? Ele fala que ele fazia um tipo de cinema até os anos 80 e depois ele fez outro tipo de cinema, porque ele começou a perceber que as pessoas estavam começando a ver os filmes em casa sozinhas, né? No VCR, né? Então, assim, possivelmente o Spielberg não estava nem aí se a cena era tosca ou não. Era uma cena de meio segundo que ninguém ia ter a possibilidade de ver de novo depois. A gente hoje está analisando o filme, revendo as cenas 500 vezes e parando e vendo em 4K para ver se aparece um fio, não sei o quê. Naquela época os caras estavam nem aí, né? Se o filme fosse assustador, no máximo alguém ia falar, nossa, aquela cena foi mais ou menos e tal, mas o cara não ia lembrar, ia ter que ver o filme de novo depois, né? Então eu acho isso muito. Parece que é uma coisa boba, mas eu acho que a gente tem que analisar sempre esses filmes vai, 83, 84, com essa visão, né, do diretor que não tava nem aí, tá falando, "Não, vou fazer uma coisa esquisita mesmo e beleza, se passar, a gente deixa, Ah, né? até erro de gravação, né? Passava porque falava, não vamos regravar porque ninguém vai ver, O ninguém vai cara, pausar isso porque não tem, enfim. o cara vai ver por quê, né? Não tem, né? Tava relendo uma biografia do Sidney Lumet, né? Para aquele debate que a gente teve na semana, umas semanas atrás sobre o Rede de Intrigas. E tem uma coisa muito legal do fotógrafo do filme falando que várias cenas do Rede de Intrigas estão fora de foco. Várias, né? E que ele falava isso pro Lumet. Ele falava, Sidney, essa aqui eu acho que não consegui, né? Porque nos anos 70 era difícil, né? O foco, você tinha um foquista, né? Uma pessoa que ficava na frente, assim, fazendo foco, era um negócio difícil, né? E o Lumet não estava nem aí se estava fora de foco, entendeu? O Lumet falava, não, a cena ficou boa, vai assim mesmo. Então, e tem mesmo, depois eu fui reparar nas cenas, tem mesmo, assim, cenas de diálogos em que uma das pessoas está meio fora de foco, que o foco não está certo, depois ele dá uma acertadinha ali. Tinha esse, digamos, leniência um pouco com esses problemas técnicos, entendeu? Que hoje não tem mais, cara. Hoje é impossível que tenha, porque as coisas são muito, muito mais fiscalizadas, digamos assim, né, do que Em Então, era. mas o Rede compensação, de os Intrigas, filmes são piores, né? Cara, os filmes são muito. Eu acho os filmes muito piores, né? Mas, assim, isso por uma série de fatores. Mas entre eles, eu acho que essa coisa de. Os diretores, os roteiristas não achavam que as pessoas iam ver o filme de novo, né? Então, Não, não eles é. arriscavam muito mais. Entendeu? Eu acho É que que, eu acho, que, que existia isso. que eu acho engraçado porque o Cid Lumet não mandou fazer de novo porque viu que, pô, a atuação tá excelente, não vou mandar Faye Dunaway e repetir aquela cena, ou enfim. E Ex- aí, hoje em dia tá tudo certinho, mas é aquela tristeza, né? cara, tem isso, né? Tipo, ele capturou o momento ali, pra ele tava bom, estava um pouquinho fora de foco, azar, entendeu? Ninguém vai, né? E tem muitos filmes que a gente vê hoje que são os filmes, cara. Fui rever outro dia lá os filmes do Peckinpah, né? O nosso moleque. Peguei os menos pesados, assim. Cara, tem um monte de erro de continuidade. O Pat Garrett e Billy the Kid é impressionante, assim. O cara tá com uma arma numa mão, corta, tá com a arma na outra mão. Tá nem aí. O Peckinpah devia estar bêbado, né? Na montagem. Falou, na montagem eu resolvo. E não resolveu. Mas também, cara, a gente tá falando dele até hoje, né? É impressionante, né? Gustavo, você ia falar alguma coisa? Desculpe. Não, eu estava falando essa parte aí que eles não se preocupavam, tem aquela história também do Hitchcock, né? Eu não sei se é só uma anedota dele ou se é sério naquele livro do Truffaut, que ele fala, né, que uma vez ele estava filmando, não lembro qual filme, aí chegam, ó, aconteceu tal coisa, o figurante lá no fundo, não sei o quê. Ninguém vai ver, passa para outra. Isso já tinha lá. Cara, assim.
Ele tá na frente da câmera ali, né? Ele tá do lado da câmera. Se ele acha que o negócio tá bom, né? E ele não percebeu nada que atrapalhe, por quê, né? Por quê? Eu tenho certeza que o Tubarão dava pro Spielberg com o que ele filmou no Tubarão, dá para ele fazer uns 5 filmes diferentes, assim. Porque tem muitas cenas que eles mudaram a beça do roteiro, que eles tiveram que improvisar por questões técnicas, por não conseguir fazer determinadas cenas. Eu só queria voltar um pouco para assim, a gente imaginar o pesadelo logístico que é você filmar uma cena em que você tenha duas coisas diferentes dentro da água, tá? Digamos, você tem o tubarão e você tem um outro barco, o orca, digamos assim, tá? Você tem que ter um terceiro barco, que é o barco onde está a câmera, certo? Quando as coisas estão em movimento, não é tão difícil filmar. Por quê? Estão todos andando na mesma direção, você meio que controla a velocidade, beleza. A distância entre a câmera, o tubarão e a orca, ou a orca e o tubarão, né? A orca é o barco do Quint, né? É a mesma. Agora, e quando tá parado, né? Como é que você faz para manter três coisas em alto mar no mesmo lugar? Alguém já andou de barco aqui, já tentou ancorar um barco no meio do mar para ver o que é? É, não se ancora barco num lugar muito fundo, né? E pela descrição das filmagens, o local onde eles estavam filmando era 40 minutos de barco na direção do mar aberto, ou seja, era um lugar muito fundo, né? E aí tem outro pesadelo logístico, que é o seguinte: se o Orca, o barco, ele tem que ser mostrado meio que à deriva não, mas assim, ele não está ancorado, né? Porque tem muitas cenas do filme que ele está parado no mar e eles estão procurando o tubarão, estão fazendo, né? Mas ele tinha que ficar no mesmo lugar em relação à balsa onde estava a câmera, né? Você não pode simplesmente jogar 5 ou 6 âncoras de cima do barco porque os cabos iam aparecer, né? Então eles tiveram que ter mergulhadores para instalar âncoras no fundo do barco, entendeu? Âncoras que não aparecessem do lado de fora. É um negócio inimaginável quando você pensa assim. Você pensa assim, não, eu vou lá para o mar e vou filmar. Não é assim. O seu barco não fica no mesmo lugar. Um barco vai para um lado, outro barco vai para o outro, né? Se der muita sorte, eles vão para o mesmo lado, mas não é sempre assim. Então, o filme é descrito pelas pessoas que estavam lá como assim, filmagens de 3 minutos por dia, com 23 horas e 57 minutos de espera para conseguir fazer as coisas, né? E aí, imagina, você está levando uma equipe de 80 pessoas para um lugar a 40 minutos de barco da terra firme. Aí uma coisa não dá certo, ou o tubarão quebra um negócio do tubarão, ou ele tá parecendo que não tá realista, tem que 80 pessoas voltarem para terra firme mais 40 minutos para eles consertarem a parte técnica para depois voltarem mais 40 minutos para fazer a cena no mesmo local. E aí tem descrições muito engraçadas de pessoas que viram o filme antes da correção de cor, né? Quer dizer, nessa época, hoje em dia é muito mais fácil, mas naquela época também você tinha um negócio chamado color correction, né? Que você tentava uniformizar, padronizar a cor de todas as cenas, né? E como as cenas tinham sido filmadas em horários diferentes, em dias diferentes, as cenas não batiam. Entendeu? Tipo, o tubarão vinha assim num dia claro, aí cortava para uma outra cena, já estava um dia mais escuro e mais nublado. Era uma coisa, um pesadelo completo, assim, né? Então, esse filme foi um filme feito realmente terminado na sala de montagem, por essa mulher genial, a tal da Verna Fields, que parece que morreu logo depois e tal, que foi, todo mundo acredita ela como o cérebro por trás desse filme. Ela e o Spielberg, claro, né? Xará, por favor. Ah, você assistiu aquele filme Coração do Mar? Coração do Mar, agora eu não lembro, do Ron Howard, que é sobre a caçada ao Moby Dick? Ah, eu vi, cara, esse filme. Esse filme é Que com aquele, legal, com aquele cara. Chris Hemsworth lá, o bonitão.
Esse filme, segundo você. não, não, Segundo, é com ele, não é? Eu vi esse filme, é legal esse filme. É legal. é bom, né? Que a Moby Dick destrói o navio e eles naufragam e vão parar numa ilha e tal. Todos esses filmes de mar a gente já viu todos 10 vezes, cara. Esse filme é bem legal. Gostei É do também. Ron Howard, nem lembrava que era dele. É É dele, é? dele. É dele. É bom esse filme, cara. É muito legal. Todos, cara. Kon-Tiki, Expedição Kon-Tiki, Mestre dos Mares. Nossa, a gente vê todos esses filmes. Tem uns bem legais, né? O Mestre dos Mares, pra mim, é um dos melhores filmes marítimos já feitos, assim. Acho impressionante, assim. Que filmaço, cara. Que Esse é com o filmaço. Russell Crowe, né? Porra, maravilhoso. Peter Weir, né? Esse é outro cara que sabe fazer filme pipoca bem feito, né? Porque a gente fez umas semanas atrás aí, a gente fez uma sessão, final de semana, Peter Weir. Vimos na ordem todos os filmes australianos dele, quase. Cada um melhor que o outro, é impressionante. Piquenique na Montanha Misteriosa, A Última Onda, o, o Ano em que Vivemos em Perigo, Galípoli, O Ano em que Vivemos em Perigo. Filmes maravilhosos, né? E aí ele vai para Hollywood, o primeiro filme dele em Hollywood é A Testemunha, cara. Tá filme, né? Com Harrison Ford, com Danny Glover. Lembra desse filme? Do menino Amish lá que... Pô, esse filme é maravilhoso. O segundo filme dele é Mosquito Coast, né? Costa do Mosquito, também maravilhoso. O cara só fez filme bom, assim. Filmaço, Mestre dos Mares, pô. E é impressionante, porque é um filme inteiro feito num barco de verdade, né? Pra você ver, né? Porque, claro, tem um monte de cenário e tal, mas as cenas marítimas ali são sensacionais, cara. Fábio, por favor. Só uma curiosidade, André, que eu lembro que você falou um pouco atrás que o Tubarão foi um desses filmes que ajudou a derrocada da nova Hollywood. Só me veio a curiosidade de saber se essa galera que fazia a nova Hollywood, como é que eles viam o Spielberg nessa época? Se era mais com críticas ou se eles viam qualidade na direção dele, no trabalho dele? Cara, eu recomendo muito, Fábio, se você não leu ainda, pra você ler o livro do Biskind, cara, porque é exatamente sobre isso, cara, tá? Como a geração Sexo, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood. É um livro muito legal sobre a nova Hollywood e ele fala muito disso. Eu acho assim, eram todos muito amigos, né? Muito amigos. Então, assim, o George Lucas levou o Brian De Palma e todos os Scorsese e tal, o Coppola, para ver as dailies lá do Guerra nas Estrelas, né? O, o Spielberg, era amigo dessa galera toda, levou todos eles para ver as prévias do Tubarão, né? E eles estão todos dando dicas e tal, e alguns deram umas sacaneadas, né? Tipo, no livro do Biskind, eu acho, conta que quando o Brian De Palma viu a primeira versão do Guerra nas Estrelas, ele falou que era um dos piores filmes que ele já tinha. Falou na cara do Lucas. Falou, cara, isso é uma das piores coisas que eu já vi, isso não vai dar certo nada. Você vê o. Por isso que não é George Lucas. O que foi, sei lá? Não, desculpa, é que eu não sei fazer a mãozinha ali de Ah, apertar, mas não, eu queria tranquilo. só. Mas eu não levantei para te interromper, não, acaba. Eu queria só falar uma coisa sobre o Fala, Brian De por Palma. favor. Não, que ao mesmo tempo que ele odiou o filme, ele criou uma das coisas mais icônicas, sem querer, que é aquela legenda no início que explica o Exatamente. filme, né? Porque ele falou, pô, Exatamente. você tem que explicar esse filme, não dá para entender nada, tem que botar uma legenda no início explicando esse troço. E virou aquela coisa ultra icônica, né? É verdade. Ai, mas, cara, eu fico imaginando, essa galera deve ter ficado com uma dor de cotovelo do Spielberg, né? Porque todo mundo queria fazer sucesso. Sabe, não. Ó, Todo mundo eu queria vou, fazer. eu preciso fazer uma defesa do Brian De Palma nesse Não, caso, eu porque defendo o De Palma. Eu essa, sou De Palma se não, maníaco. é só porque essa versão que ele exibiu não tinha efeito É, especial, não tinha música, sim, as cenas de batalha parece que eram os sketches lá, os sketch não, os storyboards, né? Não tinha cena. E assim, você tira isso do Guerra nas Estrelas, realmente vai ser difícil de você gostar tanto assim, né? deve. Provavelmente não tinha o James Earl Jones fazendo a voz do Darth Vader. Não, Tira tudo Era o isso. George Lucas fazendo a voz do Darth Vader. Aí não, aí realmente não dá, né? Quer dizer, o Brian De Palma não era exatamente um novato, ele poderia imaginar como iria ficar, mas realmente eu concordo com você, é difícil você
tirando toda a parte técnica ali, só ver a Princesa Leia com aquele cabelo ridículo, Chewbacca lá, e achar que aquilo ali vai ser alguma coisa genial, assim. Mas só para tentar responder o Fábio, olha, Fábio, pela descrição. Todo mundo ali era muito amigo, eles torciam um pelo outro. Agora, cara, certamente ali teve uma dor de cotovelo muito grande, né? Porque, cara, o que o Spielberg e o Lucas acertaram a mão nesse período foi exatamente o oposto do que aconteceu com todos os outros, né? O Coppola ficou 5, 6 anos para tentar fazer o Apocalipse Now, o filme quase arruinou ele financeiramente, né? Depois ele teve uma fase super difícil. O Scorsese, como eu falei, cara, no final dos anos 70, o Scorsese estava na farinha direto, quase morreu várias vezes, estava deprimido. A gente esquece que o Scorsese não teve um hit de um filme de sucesso, eu acho que até o Cabo do Medo, posso estar enganado, mas ele não fazia sucesso comercial. O Scorsese foi fazer sucesso comercial no final da carreira dele com o Leonardo DiCaprio, né? Porque eu acho que Cabo do Medo foi o primeiro filme dele que ganhou uma grana assim mais razoável. Posso estar enganado, mas ele não era um cara assim bancável. Assim, os estúdios tinham medo de dar dinheiro na mão do Scorsese. Eu acho que se eu olhar os maiores bilheterias do Scorsese são todos com Leonardo DiCaprio. Posso estar enganado, mas acho que todos, né? É incrível isso assim. O Filmes em Bogdanovich. Nova York, talvez. Cara, eu acho que não. Eu acho que o primeiro sucesso dele mesmo comercial foi Cabo do Medo. Posso estar enganado, acho que foi a primeira refilmagem que ele fez, não foi Cabo do Medo? Tô viajando. Foi, Foi. e que, Os curiosamente, a produção do Companheiros não foi Spielberg, sucesso né? mesmo? A produção do Spielberg, então. É, então, foi o primeiro sucesso e tem ali a mão do Spielberg, né? Cara, Ele ia dirigir o filme, sim, eles trocaram, né? Ele ia dirigir Cabo do Medo e o Scorsese ia dirigir Lista de Schindler. é isso Olha aí. que loucura. E eles É isso aí. trocaram, né? Foi uma boa troca para os dois, eu achei, né? Foi, foi. Agora, para você ver, né, Fernando, como o Spielberg tem a mão, né? Eu fiz uma matéria aí esses dias sobre o De Volta para o Futuro, né? Que é um filme que, cara, ninguém queria fazer, ficou anos no limbo aí de produção, né? 40 vezes foi recusado e tal. E quem que produz o filme no final? O Spielberg. Foda, né? É. Impressionante, né? Cai na mão do cara, ele realmente ele tem a manha, né? Ele sabe o que funciona. É uma coisa impressionante, assim. Incrível. Mas eu, voltando ali, cara, Bogdanovich estava numa pior. é, O De Palma até que fez filmes legais, mas o De Palma só volta realmente em 87 com os Intocáveis, né? Eu acho, né? O Scarface é muito legal, 83 e tal, mas eu acho que ele virou realmente um cara mais desejado pelos estúdios depois dos Intocáveis, né? Até porque o Scarface é muito violento e ele ainda era considerado um cara meio alternativo demais ali. Então, para tentar responder, Fábio, eu acho que todo mundo deve ter fingido que adorou. Porra, demais, Steven, você tá arrebentando e tal, mas os caras devem ter ficado muito putos. Michael Cimino quase morreu também, né? Depois faliu e, sabe, todo mundo sofreu pra caramba nesse período aí. Hal Ashby também, nossa, a carreira do cara foi pro saco e tal. E só o Spielberg, o Lucas e os digamos, apadrinhados deles começaram a se dar bem, né? Ron Howard, Zemeckis e tal. Mas alguém falou aí que tem um documentário também, né? Tem Do livro do. alguns. Tem, não, eu digo documentário baseado no livro do Peter Biskind. Eu acho que eu até Ah, indiquei ele tem, outro dia no meu canal de tem, YouTube. Tem tem. no YouTube com legenda em português. É bem feito, assim, o documentário. É bem legal, assim. Vale a pena Tem, ver. tem um outro documentário, não sei se tem no YouTube, que é chamado Decade Under the Influence, que Sim, é a mesma época. é. Mas acho que era uma série de TV, acho que tem 3 episódios, enfim, também é bem legal. E só para voltar um pouco, só para a gente fazer uma analogia, não foi só no cinema que aconteceu isso, né? Na música também, né? Quando a gente lembra que a virada dos anos 70 para os 80 é o período em que todos esses superastros da música surgem, Michael Jackson,
o Bowie, até pessoas que já tinham uma carreira mais antiga, eles viram mega astros no começo dos anos 80. Tina Turner, Bowie, Bruce Springsteen, né? E aí surge Madonna, o Michael Jackson, que já tinha uma carreira também, explode. Não é à toa, né? Foi uma consolidação, digamos assim, uma monopolização da indústria cultural em todos os aspectos, né? Não só no cinema, como na música também, né? Dá para fazer tranquilamente um paralelo entre a liberdade criativa que os diretores e cineastas tinham na época da nova Hollywood e a liberdade que as gravadoras tinham nos anos 70 para fazer os discos que elas queriam, né? Não é à toa que todos os grandes discos aí do pop rock, ou a grande maioria, quando você faz uma linha do tempo, eles são todos ali entre 67 e 75. Não tem, não é à toa, né? Por que que o David Bowie lançou os melhores discos dele no início dos anos 70? Por que que o Stevie Wonder fez 5 clássicos seguidos nos anos 70 e nunca conseguiu fazer um disco igual, né? Porque as gravadoras eram gerenciadas por pessoas que entendiam de música, eles eram gerenciados por pessoas que entendiam a necessidade de fomentar o talento de compositores, cantores, cantoras e tal, para ter pra eles terem uma carreira longa e vários discos interessantes, mesmo que eles não vendessem tanto, né? E aí você chega no final dos anos 70, você tem uma necessidade das gravadoras de terem mega sucessos, as gravadoras despedem um monte de artista, ficam com um elenco reduzido e investem cada vez mais em poucos discos. Não parece a nova Hollywood? Não parece o fim da nova Hollywood? É a mesma coisa, é a mesma lógica. Inclusive o período é igual também, é bizarro assim, né? O período do surgimento. Por que que o Thriller explode em 82? Ele é um disco que nunca teria sido feito em 75, 76. Porque a gravadora ia, no caso, a CBS, né, depois Sony, iria fazer 20 discos com aquele dinheiro, não ia gastar todo o dinheiro num disco só, né? Exatamente a mesma lógica da nova Hollywood. Então eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, ah, nossa, as pessoas eram tão criativas nos anos 70. O sei lá, o Coppola, ele era criativo em 72, em 79 ele já não era criativo. Faz o menor sentido, né? Não faz sentido. Ele só não tinha os meios de fazer o que ele queria fazer, né? Você ia falar, sei lá, desculpe. Achei que você. Não, 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 só estava concordando, perdão. Eu acho que é muito interessante, né? A gente tende a analisar gêneros e eras, né? Por uma questão puramente criativa, né? Por uma questão puramente artística, quando o que está por trás é tão importante quanto, né? Se as pessoas não tiverem os meios para fazer o que eles fazem de melhor, eles não vão conseguir fazer, né? É desesperador. A gente está vendo isso agora em audiovisual brasileiro, por exemplo. Ninguém consegue fazer nada mais, né? Você leva 5 anos para fazer qualquer coisa. Então, assim, a tendência é que os próximos anos a gente não tenha nada de bom em audiovisual brasileiro. Tá tão difícil para fazer, né? Você não consegue simplesmente. Quando você começa a fazer uma coisa, é um projeto que você está tentando fazer há 5 anos. Então é meio desesperador, assim. Não que não estou comparando o moderno audiovisual brasileiro à nova Hollywood, pelo amor de Deus. Mas estou só tentando contar uma conjuntura que eu conheço porque eu vivo nela. As pessoas estão muito de saco cheio, tem um monte de gente talentosa que está saindo do mercado. Os caras não vão fazer outra coisa, entendeu? Fábio, você levantou a mão? Que você contou essa história, eu me lembrei de um trecho famoso do Frank Zappa falando de. Você já deve ter visto, falando. O pessoal fala dos executivos de música antigos tal. Pô, hoje em dia, os jovens eles ficam escutando pesquisa de mercado, não É deixa isso você aí. fazer nada. E os velhos antigos lá, que tinha um cara que não entendiam nada, eles ouviam as músicas e falavam: pô, não sei que caramba é isso que os caras tá fazendo, mas sei lá, lança aí, vai que é sucesso. E aí fazia sucesso. Então, isso eles tinha pelo menos essa visão, tipo, não entendo, mas lança. Pô, a gente fez um debate aqui outro dia com o Manuel Barembem, né? O coroa produtor que fez a Tropicália. Foi maravilhoso a conversa com ele, foi maravilhosa. Aí chegou uma hora no meio da conversa, ele falou, quando ele produziu Tropicália, ele era muito novo, né? Ele tinha, sei lá, hoje o Tropicália tem 60 anos, o disco, né? Quase, né?
tem quase 60 anos. Ele hoje tem 83. Então ele tinha 20 e poucos anos, né, o Manuel. E ele falou, fui numa reunião na Philips, eu era o mais novo da reunião, e o diretor da Philips lá, acho que era o Ismael Correia, virou pra mim e falou: garoto, o que que você tem aí? Ele falou assim: tem uma galera, um pessoal de São Paulo que tá fazendo um som assim, uma coisa meio, eles chamam de tropicália, que é assim, que é assado, não sei o quê. E aí o Ismael virou pra ele e falou assim: é bom? Aí ele falou: é muito bom. E você confia? Ele falou: confio. Então faz. Quer dizer, não tinha pesquisa de mercado, não tinha teste, não tinha prova nenhuma de que aquela coisa ia dar certo, né? Tinha um cara que entendia de música, que era o Ismael Correia lá, e depois o André Midani, confiando em outro cara que entendia de música, que era o Manuel Barenboim, que falou: não, eu acho que vai dar certo, entendeu? Você acha que na nova Hollywood não era assim também? Era assim, cara. Era, você vê os exemplos, né, de produtores falar, não, faz aí o que você achar melhor. Claro que é cinema, é uma coisa muito mais cara do que fazer um disco, então um estúdio não lança o mesmo número de discos que uma gravadora lança. Mas mesmo assim, a quantidade de filmes maravilhosos feitos nesse período é uma coisa bizarra, né? Mesmo assim, filmes menores, filmes menos conhecidos, tem muito filme bom até o final dos anos 70, muito filme legal, né? E eu acho que isso tem a ver também com essa coisa do não tinha concorrência da televisão, você não tinha videocassete, então os filmes eram feitos para cinema, né? Então você tinha uma produção muito maior e tal, e as pessoas se arriscavam muito mais. É triste, né, a gente pensar isso assim, mas é uma realidade, né? Não tem muito por onde, assim. Quando os grandes conglomerados, grandes empresas que não são empresas ligadas à arte, começam a comprar estúdios e gravadoras, por exemplo, a Sony. A Sony era uma empresa que fazia basicamente eletrodoméstico e coisa de aparelho para ouvir música. Eles compram a CBS, que era uma gravadora lendária, né? A CBS leva junto um monte de outros selos. A Bertelsmann, alemã, compra a BMG, né? A Seagrams compra a Universal Studio, né? Quer dizer, uma empresa que faz whisky compra uma empresa cinematográfica, né? E aí os executivos dessas empresas levam para o comando dessas empresas artísticas uma lógica cartesiana de negócios. O negócio não vai dar certo. Não tem como dar certo, né? Porque você não tem o que o Fábio falou, você não tem o instinto, você não tem o cara que tem a experiência de falar, não, realmente o Steve McQueen de frentista não vai funcionar. O Steve McQueen, né, o Steve McQueen é o Steve McQueen, ele tem que estar em, em outra, né? Ele tem que estar em Ma- outro Mas ele local, pode ser assim. bombeiro. De bombeiro funcionou. Eu não sei se... Com bilheteria, não artisticamente, com Exato. bilheteria. Exato. Não, é muito legal. Eu amo ler sobre esses caras da velha guarda, esses produtores e tal. E é isso, cara. É instinto, muito no instinto, assim. Os caras erram às vezes? Claro que eles erram, todo mundo erra. Mas quando eles acertam também, né, cara? Quem ia achar, por exemplo, que o Roman Polanski ia acertar fazendo um noir sobre Los Angeles como Chinatown? Cara, se você pensar. Pô, é um cara jovem, polonês, que fazia filmes experimentais na Polônia, que vai para os Estados Unidos e acham que é uma boa ideia ele fazer um filme no ar com Jack Nicholson sobre uma história completamente americana, californiana, né, escrita pelo Robert Town. Quer dizer, na teoria, aquilo ali não dá samba, mas deu, né? É bizarro, né? Foi só porque ele fez o Bebê de Rosemary e deu certo? Poderia dar errado também, concorda? Bebê de Rosemary é outro exemplo. É um filme totalmente, um filme de terror que não tem terror, né? Não tem, não tem gore, não tem sangue, não tem absolutamente nada. Mas alguém lá falou, não, esse cara realmente é talentoso, vou dar esse filme para ele fazer, né? Ou o Poderoso É, o, Chefão. o Milos Forman, né? Foi o Estranho no Ninho, o cara veio da Tchecoslováquia. Falou, ele trabalha bem com atores, tem o Baile dos Bombeiros, Amores de uma Loira, né? Você É, pensa nisso pro Estranho e- no Ninho.
Então, mas o Forman é um caso curioso, porque o primeiro filme do Forman nos Estados Unidos é um filme foda, chama Taking Off, uma comédia maravilhosa, mas ninguém viu. Ninguém viu. Sabe como é que esse filme do Foreman foi feito? O, o cara da BBS, lá, o Burt Schneider, ele fez um acordo com um estúdio, não me lembro que estúdio era, se era MGM e tal, que era o seguinte: você me dá US$ 1 milhão, você me dá US$ 5 milhões, eu vou fazer 5 filmes de US$ 1 milhão, tá? Então, o primeiro filme que ele fez foi o Taking Off. Quer dizer, alguém confiou num produtor que pegou essa grana, US$ 1 milhão, nada, né? Não é nada, deu para esse cara que estava vindo da República da Tchecoslováquia, exilado, né? Fugindo da perseguição na Tchecoslováquia. Cara, desculpa, o Baile dos Bombeiros a gente conhece hoje. Eu duvido que algum executivo de Hollywood tenha visto o Baile dos Bombeiros em 1970. Não existe, não tinha a menor possibilidade, cara. Entendeu? Os filmes não eram exibidos assim fácil, né? Então, para o cara ter a convicção de que o Milos Forman merecia fazer o Estranho no Ninho, cara, é muita antevisão, entendeu? Porque é fácil hoje a gente, vamos ver aqui o Peter, o Negro do Milos Forman, vamos ver o Baile dos Bombeiros, Amores de uma Loura, tá tudo disponível, né? Mas eu duvido que o Forman fosse conhecido a ponto de alguém chegar e dar para ele um livro que era um livro famoso na época, né? Do Ken Kesey e tal, né? Ele não era um nomão, ele virou um nomão, o É. Milos Forman, desse filme, né? É Em muito legal essa história. retrospecto, mas é engraçado essa questão de instinto, porque em retrospecto, se você não souber a história, fica, faz sentido. Milos Forman veio da República Tcheca. Assim, se você for Sim, pensar sem sim, conhecer a sim, sim. história, veio da É, República Tcheca, ele viveu sob o comunismo, sobre a repressão, então vai fazer um filme sobre repressão, usando como pano de fundo um manicômio. Então sim. tá lá, tá todos os elementos. Era uma escolha óbvia, né? Você pode parar para pensar, mas não foi assim que aconteceu, foi Escolha óbvia. um acaso. Escolha óbvia, 50 anos depois, a gente analisando em retrospecto. Na hora deve ter sido um negócio. Mas por que que você acha que o Coppola quase foi mandado embora do Poderoso Chefão 10 vezes? Ah, Hoje todo mundo, nossa, vai mandar o Coppola embora. Como assim, né? Como assim? Todas as decisões desses grandes filmes hoje, que hoje parecem maravilhosas, cara, quem era o Al Pacino em 72? Ninguém sabia quem ele era, cara. Não. Como é Nem o que você. Marlon Brando eles queriam, né? Não, o Marlon Brando eles não queriam, um cara difícil, um cara que já era, o Marlon Brando era considerado um ultrapassado, o Marlon Brando era um cara que ninguém queria trabalhar com ele, né? E você tem como personagem principal um ator que ninguém sabia quem era, né? O Al Pacino. Quer dizer, hoje, nossa, vai tirar o Al Pacino? Naquela época fazia sentido tirar o Al Pacino, né? Ele não estava indo bem, ninguém sabia quem ele era, vamos botar alguém mais famoso, botar o Robert Redford aí, que é bonitão e é conhecido e tal. Então é muito, é muito fácil, né, para a gente falar hoje, 50, 60 anos depois dessas decisões, mas na época era Como muita coragem, né? você olha em retrospectiva, você vê o elenco que tinha o Poderoso Chefão, né? Marlon Brando, De Niro participaram dessa produção toda, né? De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Sim, mas James, James nenhum, Caan. Putz, nenhum era um ator vendável em 1971, te garanto. O Marlon Brando já tinha passado do tempo dele, ninguém queria filmar com ele, e todos esses outros caras eram muito novos e ninguém sabia quem era. É inacreditável, assim. O John Casale, que fez o Fredo, o Poderoso Chefão, acho que é o segundo filme dele, ou o primeiro filme dele, é o primeiro filme dele, Primeiro. Poderoso Chefão. Primeiro, né? Então, quer dizer, nossa, o John Casale, que ator maravilhoso. Como é que você vai saber? É o primeiro filme do cara, entendeu? É bizarro, assim, é Diane muito. Keaton. Diane Keaton novinha. Ninguém sabia quem era Diane Keaton, né? É impressionante, assim, quando você lê a lista de atores que eles queriam, por exemplo, pro Don Corleone, é muito engraçado, porque era um monte de cara, Anthony Quinn, né, um monte de cara da velha guarda, assim, fazia muito mais sentido na época do que o Marlon Brando, que o cara não aparecia para trabalhar, já tinha passado do tempo de validade deles, achavam, né? No papel do Michael Corleone, então,
era todo mundo, né, basicamente, de Steve McQueen a Robert Redford. Imagina o Redford fazendo um italiano, tipo, o cara menos italiano do mundo, né? Mas queriam que ele fosse lá. É muito legal isso, né? Acho muito. Em disco é a mesma coisa, galera. Em disco é a mesma coisa. Tábua de Esmeralda, não é um grande clássico? Eu garanto que de 10 de nós aqui, 9 não iam dar o dinheiro pro Jorge Ben fazer esse disco. Não iam dar, cara. Disco sobre alquimia. Não tem um hit no disco. Cadê o Fio Maravilha? Né? Cadê o País Tropical, Jorge? Pô, não tem um país tropical nesse disco, Jorge? Pô, né? Ninguém ia dar dinheiro pro Jorge Ben, mas a Philips deu, né? O Loki do Arnaldo Batista. Você vai dar dinheiro para um maluco, o cara que toma ácido 24 horas por dia, né? Que saiu, né? Brigou, quer sair dos Mutantes. Um louco daquele, para ele fazer um disco, você vai dar dinheiro para ele? Não, não vai dar dinheiro para ele, dá dinheiro para outra pessoa. Mas deram, né? Isso é que é a beleza das coisas, né? Eu acho, né? É muito fácil para a gente falar nossos grandes clássicos e tal. Os grandes clássicos nascem porque tem um maluco de uma gravadora, de um selo, de um estúdio que bancou aquilo, né? Depois de muito tempo você fala, pô, não imagino tal filme sem aquele ator, mas na época, Exatamente, exatamente. Demais, galera. Bom, foi legal pra caramba. Muito obrigado a todos. Mais algum comentário? Alguma. Dia 22, por favor, Maria Alcina, hein, galera? Tá? Vamos representar aí. Ó, e é aniversário dela, ela me contou. Eu convidei ela e ela falou que ela vai fazer. É meu aniversário, vai ser super legal fazer no meu aniversário e tal. Então, daqui a 2 terças, 8 horas, Maria Alcina. Todo mundo vai ser bem, bem legal. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Maravilha, gente. Valeu, Valeu. Tchau, galera. tchau, tchau. Obrigado a todos tchau, Boa aí. Foi o noite. boa máximo. noite. Valeu, galera. Até